Agora são 9h20 pelo horário de Brasília. A gente tem em mãos aqui dados do primeiro resultado do inquérito de saúde do município de São Paulo, ISA Capital 2024, que foi um levantamento feito pela Faculdade de Saúde Pública da USP, da Universidade de São Paulo, foi divulgado, nessa semana, e que trouxe dados que são um tanto quanto preocupantes. Sobre esse assunto a gente vai conversar com a professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, professora Marília Luvison. E, professora, o que chama a atenção, pelo menos a princípio, desses dados, são os números com relação ao abuso de álcool. 32% dos paulistanos abusam do álcool ou admitem que fazem esse uso abusivo. Bom dia, obrigada por nos atender. E eu queria pedir para que a senhora trouxesse também as suas impressões a respeito desse estudo. Esse número com relação ao abuso do álcool foi o que mais te chamou a atenção, mais te surpreendeu? Bom dia. Ter um resultado de um inquérito como esse, que a gente pode conhecer um pouco mais as condições de vida e saúde da população da cidade de São Paulo, é de grande importância. Eu acho que tem várias coisas que estão nos chamando a atenção, mas sem dúvida o aumento do uso de álcool é algo que aparece, porque, veja, este é um inquérito realizado em parceria da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, com a Faculdade de Saúde Pública, já há muitos anos, A gente fez já inquéritos em 2003, 2008, 2015, e agora em 24, já nesse momento pós-pandemia, que talvez muitas coisas nos surpreendam mesmo, Foram entrevistados mais de 5.000 pessoas, 5.472 pessoas na cidade de São Paulo. A gente, em 2015, em torno de 10% falavam que abusavam do álcool, faziam uso, consumo de risco, que a gente chama. Existem alguns instrumentos que nos ajudam a medir se este consumo é um consumo de risco, que envolve algum grau de dependência ou algum risco de interferir na sua vida. E no inquérito agora nós identificamos 27%, 27,5% de consumo de risco e 4,5% de alto risco, totalizando 32% de uso de álcool de uma forma mais abusiva. Isso com certeza preocupa, A gente sabe que na pandemia já existem estudos mostrando que houve uma mudança do comportamento, das pessoas em relação a várias coisas, mas particularmente ao uso do álcool com mais frequência. E a gente também sabe que a população mais jovem, tem consumido álcool muito precocemente. Quando a gente separa por faixa etária, veja, os adolescentes têm mais ou menos esta proporção de uso de álcool. Os homens é mais, em torno de 40%. As mulheres e os idosos um pouco menos, 25%. Mas os adolescentes em torno de 30% também, o que é bastante preocupante, não tenha dúvida. Bastante. Embora, professora, tenha se dito recentemente de que existiria um comportamento de menos acesso, menos uso de álcool pelos jovens e adolescentes. Até se divulga aí que hoje em dia tem festa de aniversário que é feita em café, com café da manhã, que seria uma busca por hábitos mais saudáveis, mas não é exatamente que a pesquisa mostrou, E aí pergunto também, professora, com relação ao que significa risco no consumo de álcool. Quando a gente fala risco moderado e alto risco, o que é isso? Os inquéritos, eles usam instrumentos validados internacionalmente e que usam um nível de grau de dependência, se prejudica as suas relações sociais, se a pessoa depende desse uso sistematicamente. Então, é um conjunto de perguntas que são feitas e que vão construindo este padrão que a gente coloca se é consumo baixo ou abstêmio, que usa com muita pouca frequência em condições sociais específicas, ou se ele já usa com uma frequência maior. Então, está relacionado tanto à frequência quanto com outras condições que indicam que este é um uso mais cotidiano, um uso que é de maior dependência no sentido de ser frequente e, eventualmente, comprometer algumas outras atividades do cotidiano. Certo. Agora, quando você fala nessa atitude que também é de mais busca por mais saúde, eu acho que o inquérito também mostra outras situações. Veja, a atividade física
ela foi referida por 44,9% das pessoas. E quando eu estou falando dessa porcentagem, eu estou falando isto para uma amostra de 5.000 pessoas, mas que é de base populacional, ou seja, ela é uma amostra que nos permite, pelo seu cálculo, pelo seu método, ampliar isso para a população como um todo, né? Então a gente pode dizer que aí quase metade da população faz algum tipo de atividade física. Mas quando eu pergunto para os adolescentes, 73% referem algum tipo de atividade física ou atividades de esporte. Então, também essas coisas são relacionadas, né, a vários comportamentos que podem contribuir ou não, inclusive para a melhor saúde, né? Inclusive a referência de conhecer espaços para atividade física também foi referido com bastante frequência, e outras situações que envolvem a questão da saúde, de hábitos saudáveis. O tabagismo, por exemplo, é um indicador que reduziu um pouco a prevalência, a proporção, em que pese a gente ter divulgado agora só alguns primeiros resultados, mas estamos analisando várias outras, porque o questionário é bastante grande, logo esperamos trazer outras informações, que agora também estamos olhando um pouco mais o uso, por exemplo, do cigarro eletrônico, que aí aparece outros comportamentos que vão mostrando essa mudança do comportamento, né, da população e dos jovens, inclusive. Os questionários, os inquéritos são bons para isso, né, para trazer aquela informação que a gente não tem no cotidiano dos serviços, das políticas públicas, que é para mostrar exatamente a realidade para que as políticas públicas possam produzir movimentos de enfrentamento nesse sentido para contribuir com a melhoria da saúde da população. Falei primeiro inquérito, não, primeiro os resultados desse inquérito, de mais esse inquérito, que se soma a uma série que exatamente é importantíssima, é um retrato desse momento, e é interessante, professora, te ouvir falar a respeito dessa mudança dos índices de acordo com a faixa etária, por exemplo, a prática de atividade física maior entre os mais jovens, quer dizer, no próximo inquérito, quem sabe, a gente não possa ter uma curva maior, mais gente praticando a atividade física? Será que a gente vai ver essa transformação na nossa sociedade? Por ser geracional, né? E é por isso que nos preocupa o hábito do álcool nos adolescentes, né? Porque é lógico que é geracional, é a fase da vida, uma coisa que você faz numa fase da vida, você não faz na outra fase da vida, mas quando você vai criando hábitos, esses hábitos eles vão impactando ao longo da sua vida como um todo, né? Então, gerações que têm outras apostas, né, de possibilidade de vida mais saudável, por vários motivos, né? Porque não é só por nossas escolhas, é também pelas políticas públicas que nos permitem isso, nos incentivam isso, desde a infância, nas escolas, alimentação saudável, por exemplo. A gente tem uma parte do inquérito também de nutricional, que a gente ainda não divulgou, mas já mostra também para os adultos a prevalência de obesidade, né? Que a gente sabe que também é algo que preocupa, né? Ao mesmo tempo que, por exemplo, a gente tem uma quantidade de idosos, por exemplo, né, que aumenta o grau de desnutrição. Vai para adulto tem 2,5% de baixo peso, idosos têm 21,8%. Então, quando você fala essa questão da idade, é importante para olhar, né, como é que estas gerações vão se encontrando com a vida e quais são as prioridades que as políticas públicas precisam ficar mais atentos, né? O inquérito é muito importante e quando você me pergunta também, é importante dizer assim, ele ajuda muito a gente ver as doenças crônicas, né? A porcentagem, por exemplo, de hipertensão e diabetes, que a gente não consegue saber de outro jeito, né? O uso de serviços, e chama muito atenção também o aumento dos serviços do SUS. É muito interessante, que a maior parte das pessoas que fizeram consulta, fizeram internações, cirurgias, a grande parte fez pelo SUS, fez pelo Sistema Público de Saúde, o que também traz uma responsabilidade muito grande para o sistema de saúde como um todo, e um orgulho até de que as pessoas estejam usando, né, estejam podendo utilizar um sistema público, gratuito, como é o Sistema Único de Saúde. Sem dúvida nenhuma. Imagino que o período da pandemia tenha, de alguma forma, interferido nisso, né, nesse comportamento da população, em conhecer e saber que pode contar com esses serviços públicos. Também imagino, né, professora,
que o acesso por aplicativos, por exemplo, aplicativo do SUS, do Ministério da Saúde, que mostram e fazem esse acompanhamento, né, isso tenha também aproximado a população desses serviços. E aí eu gostaria de saber com relação a diabetes e hipertensão, né, que a senhora citou também, houve uma procura maior da população, porque muitas vezes o que a gente ouve dos especialistas é que são doenças silenciosas e que as pessoas acabam buscando atendimento quando a condição já está super comprometida, né, a condição de saúde. A gente tem notado uma busca maior por atendimento e acompanhamento nesses casos de hipertensão? Sem dúvida, eu acredito que hoje, quanto mais informação a gente tiver, e quanto mais as pessoas, né, reconhecerem a importância dessa informação de base científica, não ficar, né, só atento aos fake news, né, nós vivemos muito isso na pandemia. Então, você tem informação de qualidade que te ajude a tomar decisão, que ajude tanto o governo quanto as pessoas individualmente a tomar decisão, é de uma grande importância. E eu acho que a gente tem conseguido, né, construir isto mais fortemente com a sociedade, e o fato de ter mais acesso aos serviços facilita. Então, veja, hipertensos, ele aumenta um pouco, era 23% em 2015, passa para 26% agora, mas em idosos é 58%. Então, a prevalência de condições crônicas em idosos, ela aumenta. Isso quer dizer que temos que estar todos atentos, né? E o que isso mostra? Mostra um pouco mais de diagnóstico e um pouco mais do aumento da própria doença, mas isso quer dizer que as pessoas estão indo mais aos serviços, estão sabendo mais de que estão com uma hipertensão e um diabetes e podem tratar, né? A gente tem outras informações que depois também vamos divulgar, que vai mostrando o quanto que ele está tratando, ele está acompanhando esta hipertensão, este diabetes. O diabetes é uma doença crônica também que preocupa bastante, né? A gente tinha 7% de prevalência, né, de casos, né, de referência a esta doença em 2015, agora 11%, 28% em idosos. É uma proporção de diabetes em idosos grande. Então, é importante que as pessoas, não só os idosos, mas também e principalmente, estejam atentos, né, de saber que às vezes a gente não está se sentindo bem, no dia seguinte está melhor, mas que poder fazer um exame para saber se tem diabetes, poder fazer uma medida de pressão para saber se tem hipertensão, pode significar uma mudança do resto da sua vida, onde você vai poder tomar o seu medicamento, fazer uma mudança de hábitos de vida, de alimentação, e que vai permitir você não ter complicações cardiovasculares, que é do que a gente morre hoje, né? Ou de condições cardiovasculares, de um acidente vascular, ou de doenças oncológicas, o câncer, que também estão relacionados muito fortemente a condições crônicas silenciadas, né? Então, como esse inquérito, ele pergunta para você em algum momento teve um diagnóstico de hipertensão ou de diabetes, ele está conseguindo trazer a informação da porcentagem da doença, mas sem dúvida também da proporção de acesso, né? Ele fala de diagnóstico, ele fala de acesso a serviços e ele fala do tamanho do volume dessa demanda para poder organizar serviços de saúde. Uma última pergunta, professora, com relação ao uso de cigarro eletrônico, né, que foi um dado que a senhora trouxe agora. É preocupante, aumento expressivo, o que é que a gente pode extrair do que foi apresentado desse retrato apresentado pelo inquérito? Olha, nesse retrato a gente trouxe o uso que a gente chama da prevalência de tabagismo, o uso de tabaco, né? Ele diminuiu. Ele era 16%, na população em geral ele diminui, passa para 14%, então mostra uma redução do cigarro, né? A gente está com vários estudos analisando e aí começamos a olhar outros usos que não são do tabaco propriamente dita, que é o cigarro, mas aí começa a aparecer outras coisas, né? E vai de cigarro eletrônico, narguilé, outras formas de uso de cigarros que a gente ainda está analisando, mas já percebe-se um aumento, particularmente na população adolescente, que era o esperado, né? Esperado, ou seja, conhecido, né? Não era esperado jamais, mas é um efeito conhecido e que é muito preocupante. Então a gente logo deve trazer estes dados. Aqui se fez a opção de olhar um pouco para o tabaco, mesmo na população em geral, que é importante, né? Que é esse hábito
histórico antigo que vem reduzindo nos últimos tempos do uso do cigarro, mas esses outros hábitos que vêm se incorporando, eles são muito mais graves, né, para a população jovem, que às vezes não percebe o risco, e a gente já vem tendo indicações de que isto vai se refletir cada vez mais nas nossas doenças pulmonares e com um importante risco. Então, a gente está fazendo associações e análises e com alguns especialistas olhando especificamente outros usos em relação ao tabagismo para poder logo mostrar um pouco melhor, de maneira mais detalhada, estas novas formas de hábitos de uso de tabaco. E nós temos muito interesse, hein, professora, em saber desses números, analisar e divulgar isso para a população. Deixa eu agradecer já muito aqui a professora Marília Lovisson, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, nos ajudando com esse retrato aqui a entender, interpretar esse levantamento da USP, mostrando diversos pontos diferentes com relação à nossa saúde. Professora, um abraço, bom fim de semana e até a próxima. Muito obrigada. Ficamos sempre à disposição. Obrigada. Um abraço. 9h35.